Vamos para o nosso primeiro ponto. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerada nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, 12 e versículo 13. Lá, meus queridos irmãos, está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando Jesus está explicando para Nicodemos o novo nascimento, Nicodemos acha complexo demais. A sua mente, na verdade, está confusa ali. Jesus vai dizer que o novo nascimento do homem não é da vontade do homem, não é da vontade da carne. Esse novo nascimento, ele é proveniente de Deus. Então o homem, na sua limitação, ele não vai compreender todos os mistérios desse processo. Continuando, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos capítulo 8, versículo de número 16, a palavra de Deus nos afirma que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus está trazendo aqui o entendimento para Nicodemos que o processo do novo nascimento ele tem origem em Deus. Não é que o homem, na verdade, não possa fazer nada nesse sentido, mas isso inicia em Deus. Item 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus vai nos falar que o plano da salvação estava elaborado antes mesmo da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai falar sobre essa nova criatura, esse novo homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, também vai falar sobre o novo homem. E lá ele vai, inclusive, vai falar sobre a circuncisão, quando ele vai dizer que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é muita coisa, mas
o homem nascido de novo, né? O homem transformado, o homem salvo em Cristo Jesus. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Jesus, como também o renascimento espiritual, aquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreve ou escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. O nosso escritor, ele coloca aqui o item 3, nascido da água. Inclusive, ele faz uma colocação aqui, uma reflexão sobre o batismo. O batismo em águas. Interessante notar que o batismo em águas, ele traz para o crente um sentido espiritual e um sentido físico. No sentido espiritual, ele se identifica com Cristo. O hábito de descer as águas simboliza morte para o mundo. O ato de sair das águas simboliza o renascimento, a ressurreição para Cristo. Na verdade, e o ato físico se constitui do testemunho que ele dá diante das pessoas e também o compromisso que ele faz com a igreja local, que ele agora faz parte. Nascido do Espírito Santo, item 4. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Jesus vai falar isso em João capítulo 3, versículo 8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Quando Jesus, no capítulo 3, versículo de número 8, vai dizer a Nicodemos que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, ele vai dizer: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos que este ato não dá para explicar com todas as palavras em linguagem humana. Por isso Jesus se utiliza dessa forma de explicação aqui para Nicodemos. Ele diz para Nicodemos que quando o vento sopra ou assopra, ouve-se a sua voz, porém é indefinido a sua de onde ele vem, para onde ele vai, e não tem todas as respostas. E Jesus vai dizer que assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não dá para explicar em linguagem humana, com a capacidade finita da nossa mente, todo esse processo. Mas o novo homem só pode nascer de Deus. É o Espírito de Deus que opera o novo nascimento do homem. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Nascido da água e do Espírito, nascido da palavra e do Espírito. Somente a palavra de Deus pode produzir fé no coração do homem.
Somente o Espírito Santo pode convencer o homem. Se não tiver a operação do Espírito Santo mediante a pregação da palavra de Deus, o homem não pode se render aos pés do Senhor. Nós vamos para o nosso segundo ponto, falando sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Meus amados irmãos, o homem, ele não tem como se justificar diante de Deus. O nosso primeiro item vai dizer que a justiça humana, ela é inútil. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justifica diante de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é um ato da graça do Senhor. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isaías chega a afirmar, no capítulo 64, versículo 6, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Aliás, o homem não pode, diante do tribunal de Deus, declarar a sua inocência, de forma nenhuma. Só existe um meio. Eu acho interessante isso aqui que o nosso escritor coloca. Ele diz assim: só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. Que meio é esse? A fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo. Só existe o meio de nós sermos justificados: a fé nos méritos perfeitos de Jesus. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. O homem é, na verdade, um pecador caído, separado de Deus. E diante de Deus, diante do tribunal de Deus, a sua justiça não tem utilidade nenhuma. Mas esse homem agora apela para a justiça de Cristo. Vamos lá para o item 2. A maravilhosa doutrina da justificação. O pecador que pela fé recebeu Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Ou seja, o pecador, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua posição muda. A justiça de Cristo agora, ela tem uma ação na vida do pecador, que a sua condição agora passa de pecador condenado, pecador digno do castigo eterno, agora pela fé em Jesus, ele é declarado justo diante do bondoso e justo Deus. Item 3. O novo homem é justo.
A partir da sua conversão, o pecado passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo, ou aliás, voltando aqui, a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia relata que quando Cristo está crucificado, ele está ao seu lado um ladrão que naquele momento olha para Cristo e vê ali a oportunidade dele escapar com a sua alma. Ele crê em Jesus e naquele momento ele suplica a misericórdia do Senhor, pedindo a Cristo que ele lembrasse dele. E no mesmo momento, Cristo, olhando para a situação daquele homem, diz que hoje ele estaria com Cristo no paraíso. Então, meus amados irmãos, aquele cidadão, ele, apesar dos seus feitos, apesar dos seus pecados, ele reconhece agora que está diante do Salvador. E Cristo, como o homem perfeito, o Salvador, ele declara àquele homem, aquele que outrora era malfeitor, a justiça ou a justificação. Declara a justificação. Terceiro ponto da nossa lição: a santificação do novo homem. Nós estamos aqui chegando ao nosso último ponto. E o terceiro ponto diz assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Interessante nós atentarmos para o que o nosso comentarista está tentando explicar aqui de forma bem objetiva. A santificação, ela é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E tem a santificação como posicionamento. Isso aqui é interessante. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas capítulo 23, versículo 42. 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo vai chamar os irmãos da igreja de Corinto de santos. Então, no momento em que nós aceitamos Jesus, naquele momento nós somos separados por Deus. Naquele momento nós somos vistos agora como justos e santos. Porém, meus amados irmãos, essa santificação é no sentido posicional. Ou seja, nós saímos da situação de pecador, afastado, separado de Deus, e agora, pela fé em Cristo, somos chamados para perto do nosso Salvador e fomos separados. Então, nesse sentido,
nós somos santos. Somos santos. A palavra santo é separado para uso exclusivo. Então, nós agora fomos separados. Porém, de uma vez que nós estamos separados do mundo, nós precisamos estar ou conservar ou batalhar para continuarmos separados, continuarmos santos. É isso que vai, na verdade, tratar, aliás, complementando aqui a leitura, Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 5, 1 de Pedro 2:9, vai falar exatamente sobre esta separação do mundo e a posição diante do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Isso nós vamos esclarecer melhor aqui no item 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. É a santificação como processo. Isso não quer dizer, aceitei Jesus, sou santo e agora não devo buscar mais a santificação, não devo me separar, não devo ler a Bíblia, não, de forma nenhuma. A santificação também precisa ser encarada por nós nesse processo. Nós estamos nesse processo. Por isso, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 18, se não me falha a memória, me parece que o texto diz ali que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queria até que os irmãos confirmassem aí, irmão, confirme aí esse texto, se é isso mesmo. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, irmãos, na carta aos Efésios, sobre esse desenvolvimento. Vai falar sobre o desenvolvimento. Interessante notar que o apóstolo Paulo, no versículo de número 13, ele vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Paulo está falando de um processo que nós estamos desenvolvendo até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. A santificação, aliás, concluindo aqui a leitura do segundo item, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Isso aqui é interessante, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus, ela tem uma eficácia tamanha no processo da santificação. À medida que eu leio a palavra de Deus, à medida que eu medito a palavra de Deus, ela vai gerando em mim o desejo de estar mais próximo de Deus. Por isso, o salmista, no Salmo de número 1, Salmo de número 1, ele vai falar sobre o justo e vai falar que ele precisa ter o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que ele venha produzir. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus tem
uma eficácia tamanha no processo da santificação. Sem a palavra de Deus, sem a consagração, nós não podemos, em hipótese alguma, dizer que estamos fazendo alguma coisa para estar mais consagrado ao Senhor nosso Deus. Item 3. A santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem o novo homem é impossível sem o processo de santificação. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quando nós lemos Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos aqui acompanhar o texto. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se o homem não tiver nesse processo da santificação, jamais ele pode ver o Senhor, jamais ele pode produzir o fruto do Espírito. Continuando aqui a leitura: quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, como diz a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa santificação e como nós devemos, na verdade, fazer. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João, capítulo de número 1, versículo de número 7. É interessante, meus amados irmãos, observar que, muito embora o servo de Deus, uma vez separado, santo, e no processo da santificação, ele corre o risco, não isenta de forma nenhuma esse crente de vacilar. Por isso, a palavra de Deus nos orienta à vigilância, cuidado, para não cair. E se de alguma forma, de forma acidental, o crente falhar, ele não pode permanecer no pecado. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Deus, de forma nenhuma, ele vai agradar das ações do homem em pecado. Então, se o homem falhar diante de Deus, de forma acidental, não de forma proposital, premeditada, se ele falhar diante de Deus, ele precisa voltar-se para Deus. A primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre isso. Vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se de alguma forma o crente vacilar na caminhada, precisa urgentemente correr para os pés do Senhor, para ser purificado por Cristo, para manter-se santo diante do Senhor nosso Deus.
Primeira de João, primeira carta de João. Aqui na nossa lição, inclusive, está João, né? Está João, dá para entender que é o Evangelho, mas é a primeira epístola de João 1:7. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial, diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que naquele dia, todos aqueles que se portaram de forma desobediente, todos aqueles que não se separaram, que não aceitaram a Cristo, naquele dia, eles ficarão de fora, eles receberão a sentença final, e a Igreja de Cristo espera receber as bem-aventuranças, quando nós seremos recepcionados pelo Filho de Deus e adentrarmos nas mansões celestiais. Meus queridos irmãos, essa foi a nossa lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Nós trabalhamos aqui este assunto. Falamos que o novo homem em Jesus Cristo, ele é nascido de novo. Ele é nascido de novo. Do ponto de vista humano, não pode haver perfeição do homem, mas do ponto de vista bíblico, Deus, ele espera de nós que sejamos perfeitos do ponto de vista bíblico. Essa perfeição só pode ser alcançada pelos méritos de Cristo, e quando nós buscarmos a Cristo, e neste processo, cada dia que passa, nós estamos mais parecidos com Cristo e alcançando este crescimento. Sabemos que a cena só acontecerá quando o nosso corpo, esse corpo mortal, como explica o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, for esse corpo que está vivendo a corrupção, está acessível, é vulnerável, se revestir da incorruptibilidade, quando nós tivermos o corpo transformado. Só então teremos a perfeição plena. Enquanto isso, estamos no processo, estamos na caminhada, e nós precisamos estar cada dia diante do Senhor nosso Deus. Conclusão: quem recebeu Jesus como o seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor. Você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Meus queridos irmãos, que os irmãos continuem meditando a palavra do Senhor nosso Deus. Queremos
avisar os irmãos que à noite nós estaremos aqui no culto e, querendo Deus, estaremos transmitindo o trabalho do Senhor. Acredito que nesse momento nós teremos todos os problemas aí resolvidos, né? A gente sabe que mexer com a internet não é muito fácil, né, irmãos? Mas nós estamos tentando aqui e dando aqui o nosso melhor, iniciando aqui essa forma de comunicar a palavra do Senhor nosso Deus. E à noite eu quero convidar os irmãos para, a partir das 8 horas, eu vou já estar aqui com essa equipe aqui, transmitindo a mensagem, transmitindo o culto. Nós estaremos louvando o Senhor e vamos trazer a poderosa palavra de Deus. Eu convido você, meu prezado irmão, para participar em nome de Jesus. Esperamos que todos os problemas nesse momento estejam resolvidos aí e a gente alcance o nosso objetivo. Então, que o Senhor possa abençoar cada irmão que está no seu lar, que acompanhará o trabalho da Escola Bíblica Dominical. Leia a sua lição, marque, faça os apontamentos, confira na Bíblia os textos. Na transmissão a gente fica assim o tempo é muito curto, a gente faz de tudo para correr, para dar tempo, mas o irmão em casa leia todas as referências bíblicas e Deus vai com certeza te abençoar. Vamos orar agradecendo a Deus neste momento especial. Oremos a Deus. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra, Senhor, a qual foi lida neste momento, foi meditada. Esperamos, Senhor, que este assunto possa trazer, Senhor, grande crescimento para o Teu povo. Que a Tua igreja, Senhor, a cada dia venha estar crescendo na graça e no conhecimento. Venha estar, Senhor, desenvolvendo-se na caminhada cristã. Oh, meu Deus, eu apresento neste momento as crianças da Tua igreja, os jovens. Apresentamos, Pai, todas as famílias. Deus, que a Tua palavra tenha um efeito grandioso na vida de todos aqueles que irão, Senhor, acompanhar a meditação da Tua palavra. Oh, meu Deus, trabalha de forma grandiosa, trazendo paz, trazendo alegria, o gozo na alma, a felicidade de Te servir e o desejo ardente de estar, Senhor, separado para Ti. Deus, nos ajuda, Pai, estar, Senhor, cada dia mais perto de Ti, mais consagrado a Ti. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine sobre o povo de Deus, e a igreja diz amém. Está, meus irmãos, concluído.